Certo. Boa noite, senhoras e senhores. Aqui é o Wilton Lisboa, novamente, voltando para o segundo bloco do nosso programa Negócios e Network aqui na TV Metrópole. Eu tenho ao meu lado direito a satisfação de receber hoje aqui no nosso programa Paulo Jardim, assessor de investimento da Flap Capital XP. Muito obrigado, Paulo Jardim, por ter vindo aqui nesse programa conosco. Obrigado você pelo convite. E eu tenho também Gustavo Mariano, da LDR Seguros, é o diretor da LDR Seguros. Gustavo Mariano, boa noite, muito obrigado. Boa noite, Wilton Lisboa, meu amigo, meu cliente. É uma honra estar aqui participando do programa. Maravilha. E tem também o Wellington Neto, corretor franqueado da Prudential do Brasil. Wellington Neto, muito obrigado pela presença. Boa noite, Wilton. Obrigado. Eu que agradeço, viu? Maravilha. Vou começar com você, então, a gente esse bate-papo. Pessoal, eu vou mostrar aqui, essas pessoas não tiveram ainda no nosso programa, e eu vou pedir para que cada um se apresente e fale da sua especificidade, do seu negócio. Posso começar com você, Wellington Neto? Bora. Wellington Neto, se apresente para o nosso público. Quem é o Wellington Neto e o que faz o Wellington Neto empresário? Meu nome é Wellington Neto, eu sou um franqueado Life Planner da Prudential do Brasil e comecei a carreira como engenheiro civil, né? Sou Legal. engenheiro civil, formado pela Universidade Federal de Goiás. Atuei 10 anos no ramo da construção civil, fazendo obra de terraplenagem, pavimentação. Desses 10 anos, morei 4 no Tocantins e eu consegui realmente ter uma bagagem na área de engenharia e decidi empreender ao longo do tempo. E aí fui parar na Prudential do Brasil. Hoje eu mexo com seguros de vida, né, muito voltado para empresários e para autônomos. Maravilha, muito obrigado. Gustavo Mariano, quem é Gustavo Mariano na sua intimidade? O empresário Gustavo Mariano, o que você faz de melhor, Gustavo? Fala, Wilton Lisboa. Meu nome é Gustavo Mariano. Represento aqui a LDR Corretora de Seguros. Hoje estou como diretor comercial. A minha trajetória começa há 20 anos, quando eu iniciei ali dentro de uma seguradora. E há 20 anos eu venho trabalhando, fazendo certo, construindo a minha história e criando um laço, uma relação de confiança com o meu cliente, para que eu possa fortalecer cada vez mais o meu negócio. Então tem 20 anos que eu estou nesse mercado, buscando oportunidade, conectando com pessoas, para poder levar para ele todas as soluções da gestão de risco hoje que o empresário precisa. Maravilha, muitíssimo obrigado pela presença. E hoje eu vou fazer, senhoras e senhores, um questionamento para esse rapaz, Gustavo Mariano. Ele fala uma coisa que eu fico pensando muito. Hoje eu vou te questionar legal. E aqui, Paulo Jardim, fala pra gente quem é Paulo Jardim, assessor de investimentos. Assessor de investimentos da XP, sócio da Flap Capital, nosso escritório de assessoria. Estou nesse mercado, comecei a estudar mercado financeiro, sou formado em engenharia elétrica, né? Comecei a estudar mercado financeiro há 8 anos atrás, aproximadamente, para ajudar meu pai a fazer uma apostadoria. E acabou que isso, em paralelo com a minha carreira ali, que comecei na indústria, passei com algumas multinacionais em fábricas, Ambev, Unilever, Votorantim Cimentos. Depois, na gestão empresarial, então trabalhando com reestruturação de empresas em crise. Eu tive algumas experiências no setor da saúde, distribuição como CEO. E depois enxerguei essa oportunidade de poder trabalhar com o mercado financeiro, uma série de soluções do mercado financeiro. Eu falo que o meu negócio principal hoje é escutar histórias, entender objetivos e colocar cartas na mesa aí para os clientes. Sensacional, Paulo Jardim. É o único assessor de investimentos que eu conheço, fez tudo isso e não tem cabelo branco. Parabéns, Ainda, você está de parabéns. Ainda. Eu preciso, viu? Porque quanto mais eu tiver, melhor. Maravilha. Pessoal, então vocês podem observar que é um bate-papo descontraído com esses grandes empresários da área de seguros. Vou voltar então com o Wellington Neto. Wellington Neto, eu quero te fazer uma pergunta específica. Qual que é o percentual de brasileiros hoje que tem o seguro de vida? Excelente pergunta, Wilton. E pasmem, 13% da população brasileira tem seguro de vida. Só isso? E detalhe, desses 13%, esse número está poluído. 8% trata-se daquela reciprocidade bancária. Você precisa de um produto do banco, o gerente precisa bater meta e te empurrar algo que você não sabe nem do que se trata. Somente 5% trata-se de um profissional como eu, que senta à sua frente, entende as suas necessidades e a gente traça um planejamento personalizado, que nós aqui chamamos de ativo de garantia personalizado. Pra você ter noção,
Se a gente comparar com um país de alto nível, né, de primeiro mundo, como os Estados Unidos, 92% da população tem um seguro de vida. Cara, que sensacional. E no Japão, país ainda mais conservador, 98% da população possui um seguro de vida. Então, a gente está no Oceano Azul aqui no Brasil, né? Nós temos muito ainda de esse trabalho de tentar mudar essa cultura e fazer com que o brasileiro entenda da importância e da necessidade do seguro de vida. Por que o brasileiro não faz? Então, é cultural. Na verdade, o ser humano, em países desenvolvidos, eles entendem que ele trabalha, né? O ser humano trabalha para ele poder juntar dinheiro e depois disso usufruir disso. Só que ele esquece que se algo acontecer com ele, isso tudo desmorona. Então acontece que nos países de primeiro mundo, as pessoas já têm essa cultura de entender que que está suscetível. Principalmente as pessoas que precisam do corpo para gerar renda. Então tem vários, e eu tenho certeza que praticamente 80% ou 90% dos empresários não conseguem se desligar do negócio. Não é à toa que a gente fala que empresário não tira férias, né? Exato. Então, esse é que é o problema. A pessoa não entende que ele fora do negócio, ele vai ter uma diminuição ou cessação brusca de receita. Então, é nessa hora que entra a apólice de seguro de vida, que é para dar realmente liquidez financeira para que a pessoa não dilapide tudo que ele já conquistou. Então, a gente trabalha 30, 40, 50 anos e tenta trazer e juntar patrimônio, mas esquece que se no meio do caminho isso acontecer, isso tudo vai abaixo. Maravilha. Paulo Jardim, quer complementar? Demais, porque o seguro de vida, quando a gente fala sobre planejamento financeiro, então, como eu falei, meu negócio é escutar histórias e a partir disso a gente traçar um planejamento. E quando um cara vai fazer um planejamento lá, chegar numa reserva de emergência, fazer um primeiro milhão, né, que a gente fala, eu costumo sempre falar no diagnóstico. Ok, mas desse planejamento, tudo que a gente conversou, qual que é o ponto mais importante? Aí o cara, não, é a carteira, é a rentabilidade. Eu falei, não, é você continuar vivo. Então, você, sua esposa... Tudo mais. Vale muito a pena continuar vivo, bem né? importante. Então, o seguro de vida, ele é uma gestão de risco, de fato, para todo um planejamento financeiro. Consequentemente, para todo o patrimônio. O Gustavo fala sempre do guardião do tempo, né? Então, Isso, vamos falar agora sobre isso. Justamente. Então, o seguro de vida é fundamental nesse aspecto de gestão de risco, considerando um planejamento financeiro para, como eu falo, atingir que seja uma reserva de emergência, atingir um primeiro milhão, e num futuro aí, nós chegar na independência financeira, né? Que é... E para finalizar, eu complemento aqui, junto com o Elton, que ele falou, e o Paulo Jardim, que todo mundo que trabalha hoje tem uma família, né? Na verdade, melhorar esse ponto que eu quero dizer. Toda família, todo provedor precisa ter um seguro de vida, porque a família precisa dele. Eles têm projetos juntos. Eles têm esposa, têm filhos, têm responsabilidades a se cumprir dia a dia, mês a mês. Na falta dessa pessoa, como que ficam esses projetos? Então, hoje, o maior legado que você pode deixar para sua família é a importância e é aquilo que você projeta para a sua falta. Então, todos aqueles projetos, independente se você esteja presente ou não, ele vai dar continuidade. É isso que eu sempre vejo você falar, Gustavo, sobre o seguro de responsabilidade civil. O que é e qual a importância desse seguro? Vamos falar que o nosso público é de empresário. Qual que é a questão principal, a importância desse seguro para o empresário? Ótimo, Wilton. Seguro de responsabilidade civil. Acredito que muita gente ainda tem dúvidas sobre esse produto, sobre esse seguro. E o seguro de responsabilidade civil nada mais é que um seguro que cobre profissionais contra suas falhas profissionais. Imagine que eu, como ser humano, sou suscetível a erro. Você é meu cliente, não é? Sim. E se eu falhar, eu prejudico quem? Eu. Você prejudica você, não é? Exatamente. E eu estou vulnerável, porque eu posso receber uma ação por causa disso. E aí, olha só, eu não tenho caixa para poder bancar, sabe, indenizar as minhas falhas. Então, a solução mais inteligente é ter um seguro de responsabilidade civil, não que eu possa trabalhar agora para poder errar, Sim. mas que se caso acontecer... Seriam falhas processuais? Sim. Olha só, o corretor de seguros aponta, à medida que você fecha o contrato comigo, e eu te afirmo que está tudo certo, você está confiante que seu patrimônio está resguardado. Uma falha que possa acontecer no meu processo, na minha operação, isso vai te levar a um prejuízo. Consequentemente, se não tiver um acordo ali, você vai para as vias judiciais.
nas vias judiciais a ponto onde que eu tenho que indenizar, é esse contrato que blinda meu caixa. Então, o seguro de responsabilidade civil é o seguro que blinda o caixa da empresa. Eu poderia até abordar o Paulo Jardim aqui, porque hoje eu duvido que existe inúmeros empresários que têm reserva financeira para pagar imprevisto. Com certeza. Eu não conheço, na verdade, nenhum. Sabe o que tem? É o cheque especial. É o cheque especial. 14% ao mês, meu conta Deus. garantida. Então, a gente hoje tem que preocupar que eu estou falando do meu segmento, que pode Sim. haver falhas, mas advogado pode errar, contador pode errar, médico pode errar, dentista pode errar, inúmeros profissionais podem errar. Mas você tem que ficar atento a uma coisa. Pode acontecer de você não errar e mesmo assim receber um processo. Então, ali naquela apólice, você tem verbas para poder disponibilizar para uma equipe de advogados para fazer a sua defesa. Aquele momento que você tem que sair do seu trabalho para ir lá na audiência, você é restituído por isso também. Que legal. Então, hoje, todo profissional tinha que preocupar, tem que se preocupar com o caixa da sua empresa, porque dependendo da falha, do deslize, sabe, do prejuízo que causa com o cliente, pode ser que esse cliente, que esse profissional não tenha nem condições de abrir a empresa amanhã. Cara, que interessante. Posso até complementar nesse ponto? Pode sim. Eu ia fazer da próxima, eu faço a pergunta para o Wellington Neto aqui na sequência. Aí Vai lá, Paulo. até antes um pouco do mercado financeiro. Quando eu atuava como CEO num determinado hospital, o jurídico, todo o negócio era voltado para erros médicos e processo de erros médicos, que muitas vezes era um simples desconhecimento ali ou uma má orientação do paciente, e aí entrava com o processo de erro médico. Consequentemente, o impacto disso no negócio, de fato, no hospital, na operação, no caixa para pagar a folha, tudo, é muito importante ter esse tipo de gestão de risco. A gente falou aqui do seguro de vida para pessoa física, mas ao mesmo tempo tem todos esses seguros para a pessoa jurídica também, que é fundamental. Maravilha. Eu quero voltar aqui com o Wellington Neto, que ficou uma dúvida aqui, que eu acho que fica a dúvida dos nossos telespectadores. Wellington Neto, você falou de números aqui que eu fiquei impressionado, de pessoas. Por que você atribui, além da questão cultural, falta de conhecimento das pessoas de não fazerem seguro? Exato, Wilton. Assim, as pessoas, na verdade, elas entendem essa palavra seguro de vida serve só para a morte. Né? Então, as pessoas linkam a palavra seguro de vida à morte. Mas, na verdade, seguro de vida tem várias coberturas. Inclusive, nós focamos muito mais em coberturas em vida. Então, são coberturas no diagnóstico de uma doença grave, no caso, por exemplo, de uma internação hospitalar. Todo autônomo, né, médico, advogado, quando ele deixa de ir por trabalho dele, ele tem uma diminuição, cessação de receita. E a ideia dessa cobertura, por exemplo, é que ele consiga manter a receita dele mesmo enquanto internado. No caso de um acidente, por exemplo, em que você se impossibilite, por exemplo, de um movimento de um membro, vamos pegar o caso de um dentista, por exemplo. Já pensou um dentista perder o movimento de uma mão? Caramba. Ele vai ter uma diminuição ou cessação brusca de receita. Total. Então, a ideia é que realmente a gente consiga mudar essa cultura de entender que seguro de vida, na verdade, é um seguro em vida. É um seguro que vai te amparar financeiramente para que você não utilize a sua reserva financeira, ou que a maioria do brasileiro não tem, né, Paulo? Mas a gente está aí para ajudar. Ou dilapidar patrimônio. E detalhe, se for parar para pensar, Wilton, quando você precisa de dinheiro do dia para a noite, você não vende aquela casa de 500 mil por 500. Né? O que mais tem é oportunista. E aí você vai vender a casa de 500 por quanto? Por 400, por 300, por 200, com um grande deságio. E aí aquele patrimônio que você demorou anos, décadas para poder conquistar, você vai dilapidar, por exemplo, para poder pagar um hospital, pagar umas despesas médicas hospitalares. E assim, o Wilton, é engraçado que as pessoas falam, mas eu tenho plano de saúde, eu não preciso de seguro de vida. Na verdade, os produtos se complementam, eles se somam. Porque o plano de saúde ele vai custear todas as despesas lá no hospital. Despesas com internação, consultas, exames. Mas você concorda comigo que lá na sua casa você vai continuar tendo despesa? Despesa com escola de filhos, condomínio, água, energia, supermercado. E aí você, longe do seu negócio, como que você vai continuar pagando suas despesas? Então, o seguro realmente vem para indenizar e dar liquidez financeira para que você, em um certo período de tempo, tenha liquidez financeira suficiente para poder custear um tratamento. Ou de custear suas despesas enquanto tratado. E você concorda comigo que é menos um problema para resolver? Com toda certeza. Excelente, gostei muito de saber. Agora eu quero fazer uma pergunta para o Paulo. Paulo, vi que você é bastante experiente e eu te pergunto,
Investimento. Quando se fala em investimento, eu sempre vejo, leio notícias que poupança bate recorde de investimento, que o brasileiro está colocando dinheiro na poupança, a poupança subsidia a construção de casas populares no Brasil. A poupança é um bom investimento? Não. Por quê? Consequentemente, com certeza não, porque tem grande parte desse aumento de volume de poupança, captação de poupança, é muito em cima do desconhecimento de alternativas, do medo de, nossa, o negócio vai quebrar. Então, assim, grande parte do nosso papel é justamente trazer um pouco dessa desmistificação do mercado financeiro. Eu costumo falar que o mercado financeiro é o mercado mais democrático que existe, porque tem solução ali para o cara começar de R$ 30 até milhões e milhões, porque é onde está a maior parte do dinheiro do mundo, né? Então, a questão da poupança, muitas vezes, é um medo de, nossa, mas se eu colocar o dinheiro lá na XP, por exemplo, se a XP quebrar, a XP é vinculada a algum banco? A XP tem o Banco XP, né? Então, a Sim. XP começou como corretora e hoje tem muito forte o Banco XP, a conta digital, normal, como qualquer banco digital. Só que, claro, o forte da XP é o investimento, mas nesse caso, comparado à poupança, eu gosto de falar que, assim, tem a poupança dentro da XP, que é, por exemplo, um CDB com liquidez diária, um fundo com liquidez diária, que ele vai render ali já bem mais que a poupança, de forma extremamente conservadora e sem risco, com liquidez diária. Quando a gente fala liquidez diária, é justamente poder pegar o dinheiro ali a qualquer momento que precisar. É a melhor solução, por exemplo, para a reserva de emergência. Não tem o que falar com relação à reserva de emergência. Quando a gente fala no planejamento financeiro, a primeira pergunta que eu faço, ok, você já trabalha com reserva de emergência ou já tem? Nossa, tem ali R$ 10.000, R$ 5.000, que seja. Isso falando de pessoas... O cara, não, mas quantos meses, quanto tempo que dá essa reserva? Como que é seu custo de vida? Então, o primeiro objetivo é uma reserva de emergência. Que aí vai depender ali da conversa, né? De como que é a questão de empregabilidade. Tem muitas aquelas regras, nossa, 12 meses de reserva de emergência, mas tem que fazer sentido. Talvez para um cara, um CLT, por exemplo, que tem ali toda uma segurança de não ser empregabilidade, para ele talvez não faz sentido 12 meses. 6 meses já é bem Pois suficiente. é, mas deixa... Pode falar, Gustavo, vai Eu lá. vou complementar aqui o Paulo Jardim, porque muitas das pessoas ainda têm resistência, né, em investir, em buscar um assessor de investimento. Muitas delas ainda preferem a poupança. E eu quero falar para você que investimento não tem idade. Justamente. Meu filho tem 6 anos, é empreendedor, tem a sua banquinha, que Sensacional. toda terça-feira ele está lá vendendo seus produtos. E hoje ele é cliente do Paulo. Justamente. Ele tem uma conta na XP através da corretora da Flep Capital. Olha que legal. Então não é idade, isso é consciência, isso é da cabeça, é sobre educação financeira agora que nós estamos falando. Uma criança de 6 anos hoje, ela está sendo treinada para ter educação financeira da melhor forma possível, dando valor ao dinheiro, investindo na melhor corretora de investimento com o melhor assessor. Sensacional. Então é isso. Eu vou aproveitar e pegar esse gancho que eu falei para os telespectadores que eu te fazer uma pergunta que você sempre fala. Você sempre fala que você é o super-herói, certo? Eu vi você falar isso umas 2 vezes nas reuniões do BNI, eu achei bem interessante. Conta pra gente, por que você se denomina um super-herói dentro do seu trabalho? Cara, isso surgiu muito naturalmente. E eu vi hoje que todo e qualquer empresário, empreendedor, principalmente no Brasil, para ele se destacar e para ele continuar vivo nesse mercado, ele precisa ser um pouquinho de super-herói. E hoje eu me identifiquei muito com isso. As pessoas hoje me conhecem como guardião do tempo. E por que isso? Porque a gente sabe que o tempo é algo que a gente mais tem de valioso. A gente, às vezes, abdica de família, de filhos, de casa, de esposa. A gente fica um pouco afastado porque a gente está dedicando tempo para poder trabalhar. Sim. E esse trabalho, o sentido dele é rentabilizar, para colocar dinheiro no seu bolso. Investir ali com o Paulo na corretora de investimentos, fazer ali, honrar todos os seus compromissos. E mais do que isso, adquirir patrimônio. O goiano, o brasileiro, ele não tem uma cultura do seguro. Então, você imagina, quando você se depara com uma pessoa que trabalhou uma vida inteira, trabalhou ali por 30, 40 anos para construir um patrimônio, e ele não tem seguro, já não trata mais do valor do patrimônio,
Porque se acontecer um imprevisto, pode acontecer dele não ter tempo mais para construir esse patrimônio. Então, meu papel hoje, por isso que eu me denomino como guardião do tempo, não é vender seguro, é ajudar o meu cliente a administrar o seu tempo. Isso que é importante para mim, sabe? Ele ajudar ele a mostrar para ele o valor do tempo. O tempo hoje é algo que a gente não consegue comprar, aquele tempo perdido, independente do dinheiro que você tem no bolso, você não consegue comprar. Então, melhor do que isso tudo é entregar essa consciência para o cliente. Esse é o meu papel. Vou complementar o que você está falando. Vai lá, olha para você ver o tanto que é importante. Essa gestão do tempo, o tempo que você gasta para você poder conquistar patrimônio, para você dilapidar em virtude disso, foi o que eu falei antes, é o que ele está falando. Né? Economia de tempo é você ter liquidez financeira através de uma pólice de seguro de vida que não dilapide o que você demorou tempo demais para conquistar. Exatamente. E até para só cereja no bolo, tem um gráfico que é bem famoso, que é um gráfico que é o capital humano versus capital financeiro. E o tempo. O que vocês estão falando aí com relação à questão do tempo que passa, e aí o cara que construiu um patrimônio de 30 anos, ele não vai ter mais lá com 50 talvez, mais tempo, é o capital humano. O capital humano ele vai decaindo. O corpo já está cansado, a mente já está cansada. Então, por isso que para uma construção, um crescimento de patrimônio saudável, à medida que o capital humano vai caindo, o capital financeiro vai tendo que ser acumulado. O capital financeiro nada mais é que os investimentos. Por quê? Porque aí esse capital financeiro, o ganho, a receita dele vai compensar a perda do capital humano ao longo do tempo. E aí, consequentemente, o patrimônio, junto com o seguro de vida, com a gestão de risco, ele vai crescendo de forma sustentável e saudável. Maravilha, você viu aí que todo mundo tem um pouquinho de super-herói. Eu vi. Achei bem interessante. Wellington Neto, eu quero te fazer mais uma pergunta aqui. Seguinte, você me falou de todas as vantagens. Eu te perguntei por que as pessoas não compram aqui no Brasil. Você falou que tem um oceano azul. É caro? Não é caro. Pra vocês terem noção, hoje nós temos a pólice de invalidez e morte de R$1 milhão, né, de capital segurado por apenas R$100. Que é isso? Por mês. Então, assim, lógico que o que precifica, na verdade, um seguro de vida é o risco, né? Porque a seguradora tem um risco para com a sua pessoa. Então, depende muito da idade. O cara não pode pular de paraquedas, então. Então, poder pode, só que talvez seja um pouco mais caro, mas quem sabe. Inclusive, eu tenho um cliente, Murilo, ele faz em torno de 400 saltos por ano. E ele é cliente meu, tem a pólice de seguro, tudo certo. Que legal. É lógico que a pólice é só um pouco mais agravada. É isso que eu ia falar. O prêmio tem diferença? Não tem diferença, Wilton. O que acontece é que talvez, para mitigar o risco, a seguradora ela entrega algumas coberturas, ela limita as coberturas. Então, por exemplo, provavelmente um paraquedista não pode ter morte acidental. Ele vai ter morte natural, entendeu? Então, é assim, a seguradora ela entende que o risco do cara é um pouco diferente de um risco de uma pessoa que não pratica, entendeu? Maravilha. E assim, eu queria até complementar essa conversa, complementando o que o Paulo falou. A segurança, a gente está falando um pouquinho de reserva de emergência, e as pessoas têm a cultura de entender que a aposentadoria, ela tem o INSS, né? Ela paga o INSS. Não pode contar com isso. Né? Reforma 2019 veio um pouco para mudar isso, e as pessoas às vezes têm a cultura de que acha que, cara, vou ter minha aposentadoria, tive 30, 35 anos de contribuição, consigo pagar minhas contas, e aí que vem a história do agente autônomo de investimento. Que a ideia é realmente você pegar e fazer um planejamento para que você tenha uma terceiridade tranquila. Eu não sei se vocês sabem, mas apenas 1% do público da terceiridade são independentes financeiramente no Brasil. Caramba, tá muito ligado ao que eu ia perguntar para o Paulo. Paulo, hoje para se viver, vamos exagerar, vamos falar da classe média brasileira. Para você pagar alimentação, moradia, transporte, uma vidazinha digna com um lazer, num apartamento hoje de classe média, que a gente está falando de 400 mil reais, hoje dá um apartamento para a classe média, para viver confortavelmente, o cara vai ter aí que ter na faixa de 8 mil reais por mês, certo? Uhum. Beleza. Quanto tempo que o cara vai juntar esse dinheiro a partir de um investimento que ele faça? Ele tem que pagar quanto tempo, quantos reais por mês
para ele ter esse tipo de aposentadoria? Vamos colocar assim, esse investimento que vai render isso daí. Vamos colocar 8 salários mínimos. Vamos tirar a palavra R$8.000 e colocar 8 salários mínimos, que seria uma coisinha legal para uma pessoa aí de 65 anos, para ter alimentação, moradia, transporte e um pouco de lazer. Assim, com relação à questão do tempo e do... Quanto antes melhor, né, começar, porque a questão dos investimentos, o juro composto ali, ele vai ser potencializado com o tempo. Eu gosto de colocar, quando a gente vai fazer o diagnóstico, né, de um cliente, chega para escutar a história, entender os objetivos, é muito do que já consegue investir inicialmente, então esse é um fator importante. Mas eu gosto até de colocar um exemplo que, por exemplo, se o cara tem uma capacidade de poupança hoje, se ele consegue guardar, investir ali, vou colocar um valor só redondo aqui, que fica mais fácil as contas. Sim. De R$10.000 por mês, por exemplo, ele consegue ali, considerando já a reserva de emergência, um custo ali, ele consegue, com 6 anos, chegar no primeiro milhão. Que legal. Quando ele chega no primeiro milhão, aí a gente sempre faz uma simulação ali para dar um cenário. Quando a gente fala de planejamento financeiro, a gente tenta sempre colocar nas perspectivas, nas premissas, porque a gente está tentando prever o futuro, né? Sim. Então a gente tenta colocar sempre de forma bem conservadora. Retornos conservadores, metas extremamente conservadoras. E tem uma aplicação... Meta conservadora é o quê? Quantos % ao mês vai render esse dinheiro desse cara? Depende da taxa de juros. Depende do CDI. Então, nós hoje, por exemplo, ontem, quarta-feira, né? Teve novamente uma queda da taxa de juros do Brasil aqui, né? 11,75 baixou agora já do 12%, né, que é aquela... Então agora está 11,75%. E a tendência é que continue baixando, porque a inflação vem sendo controlada, os núcleos já estão dentro das metas do Banco Central. O cenário externo, que, enfim, o juro americano lá também, a questão da economia lá nos Estados Unidos, também já está... Ontem saiu a decisão de manutenção, mais com um cenário mais otimista. Então, o percentual, quando eu falo um percentual conservador, é, por exemplo, 100% do CDI. Considerar 100% do CDI, basicamente o CDI é o juro, né, a taxa de juros. Então, mas claro que a gente vai trabalhar num planejamento onde a gente vai trabalhar estratégias da carteira que é dinâmico. A gente está falando de um planejamento de 10 anos, 15 anos. Então, a estratégia, o que a gente vai investir vai alterar para a gente conseguir bater essas metas. Mas quando a gente fala assim considerando, por exemplo, tem 1 milhão, tem um investimento no Brasil que é o Tesouro IPCA. É o Tesouro Direto, basicamente Sim. É o investimento mais conservador de todos e que ele é corrigido pela inflação, o IPCA, o índice, né? Então, a gente gosta de falar que a cada 1 milhão é mais ou menos R$5.000, mais ou menos, de mensal, corrigido pela inflação. Então, se a gente está falando aí de 2 milhões aproximadamente a uns 10 mil, isso, o cara é como se a gente pegasse, não, lá na frente, daqui a 15 anos, 20 anos, a gente vai ter esses 2 milhões, vai aplicar nesse investimento mais conservador de todos, que ele vai ter ali uma taxa de juros mais a correção da inflação ad eterno. É muito interessante, o cara tem que largar a mão realmente da poupança, que não vai funcionar, e INSS também não vai. Eu tenho uma última pergunta aqui, Gustavo Mariano, nosso tempo está acabando, eu quero falar sobre eventos. Gustavo Mariano, seguros para eventos. O pessoal faz muito evento aqui no estado de Goiás, o estado é campeão de eventos. Existem seguros que protegem esses eventos? Sim. Como que funciona isso? E esse seguro, ele se baseia na primeira pergunta que você me fez sobre o seguro de responsabilidade civil. Quando você me fez essa pergunta do seguro de responsabilidade civil, é uma cobertura, é um seguro muito amplo, tá? Eu falei sobre falhas profissionais, não foi isso? Sim. O seguro de responsabilidade civil, ele se estende para inúmeras categorias. Existe seguro de responsabilidade civil empregador, sabe que é a responsabilidade hoje do empresário com o seu funcionário. Mas quando se trata de eventos, nós temos o responsabilidade civil eventos. Olha só, recentemente a gente teve um show aqui da Taylor Swift. Exato. E aí saiu nos noticiários que a menina faleceu. Mais. Você acredita, você conseguiria me falar quem que seria o responsável por essa morte? Alguém vai ser responsabilizado. O produtor do evento. Produtor do evento. Com toda certeza, imaginei. Então, olha só, se você faz um evento hoje que carrega tantas responsabilidades com o público, né, com as empresas terceirizadas, com a montagem, com a desmontagem, essa empresa precisa estar resguardada em algum momento, porque imprevistos podem acontecer. E qual que é o valor desse prejuízo, desse imprevisto? Ninguém sabe. É algo que... A justiça vai determinar? A justiça vai determinar.
Mas olha só, na morte de uma pessoa, como que se calcula o valor dessa morte da pessoa? Hoje, no judiciário, eles calculam em cima da expectativa de vida. Dependendo da idade dessa pessoa, né, coloca ali até que idade ela poderia ali, ter uma vida saudável trabalhando, e provavelmente seja esse valor aí que vai solicitar do empresário. O empresário que não está resguardado, que não está ali ó, com o seu caixa blindado através dos seguros de responsabilidade civil, tanto para o seu lado profissional, quanto para esses seguros específicos, igual você me perguntou do RC Eventos, Sim. ele está correndo um grande risco. Ele está correndo um risco de interromper ali, às vezes, a carreira, o projeto e a ascensão da sua empresa. Aquele CNPJ, ele pode ser encerrado ali no momento do imprevisto. Na verdade, é isso que eu ia falar. Um evento Num evento acabou a história dele como empresário. Ela tem lá 25 anos de empresa, um evento quebrou a empresa. É isso. Maravilha, senhores. Muito bom conversar com vocês. O nosso programa está se encerrando. Eu gostaria demais de agradecer. Paulo Jardim, obrigado por tudo. Obrigado pela oportunidade. Muito bom falar sobre negócios, falar sobre planejamento financeiro. Maravilha. Wellington Neto, foi show. Você arrebentou. Já quero um seguro contigo. Legal, Obrigado. Eu que agradeço imensamente, viu? E espero que tenha agregado aí, o pessoal conhecer um pouco mais. Agregou demais. Gustavo Mariano, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Eu tenho a agradecer. Eu sou muito grato por estar próximo, por a gente ter essa amizade, carregar essa amizade, não só como amigo, como cliente. Para mim, essa oportunidade de estar junto, de estar com vocês aqui, só me fortalece. Essa conexão aqui é muito valiosa. Muito obrigado. Eu que agradeço e quero vocês de novo. Então, pessoal, esse foi o nosso programa de hoje, Negócios e Networking. E até uma próxima. Boa noite. Obrigado.